Salam aleikum. Oi pessoal, vou hoje falar sobre um tema que não é muito longo, mas que vocês aí pediram em casa. Bora lá começar esse vídeo. Então, vamos falar sobre a depilação egípcia, esse hábito que as egípcias têm de depilar o corpo todo. Da onde é que vem isso? Então, se a gente for procurar na história, a história da depilação humana já vem de épocas bem remotas e parece que os egípcios talvez tenham sido um dos primeiros povos a mexerem nos cabelos, não é? Nos pelos do corpo. Os antigos egípcios eles já usavam então as barbas falsas, perucas, e muitas estátuas de faraós a gente ainda encontra esses vestígios, não é? E muitas múmias também. Então, eles consideravam o cabelo que era pouco higiênico, né? Já nas épocas passadas, e também o calor insuportável e desconfortável. Então, os egípcios, desde muito cedo, começaram a raspar a cabeça devido ao calor, devido à falta de higiene, talvez aos próprios piolhos, não é? Que era muito difícil manter cabelos grandes naquelas épocas. E então houve uma certa tendência a raspar todos os pelos do corpo. Até o próprio sacerdote, aqueles que estavam mais ligados à adoração nos templos e tudo isso, e ao cuidado dos reis faraós, eles próprios mantinham tudo bem limpo, não é? O corpo todo, tiravam todos os pelos e tinham que estar parando todos os dias. E então alguns faraós até tinham esses sacerdotes dentro da sua casa, que era para estar ao serviço deles, para que eles estivessem com a pele sempre aparada e os cabelos todos fora do corpo. E normalmente, até quando eles eram enterrados, eles enterravam também os seus sacerdotes com as suas lâminas, porque eles acreditavam que podiam precisar disso no paraíso, não é? E é assim, os sacerdotes, eles tanto serviam aos reis, como alguns também trabalhavam para a população menos abastada, e eles faziam na rua também o serviço, embora não cortassem todos os dias, né? As pessoas mais pobres não tinham a qualidade de rei que conseguia fazer essa limpeza tão consistente todos os dias. Então faziam de 3 em 3 dias, pagavam de 3 em 3 dias e faziam o mesmo na rua. Segundo a história, dizem que os sacerdotes eles até tiravam os pelos dos cílios, os cílios e as próprias sobrancelhas. Era um exagero, não é, gente? Mas era assim. Eles queriam ver a pele macia e bem lisa, porque diziam que era sinal de juventude, a falta de pelos, né? E então eles até tiraram. Então eles inventaram um conjunto de lâminas na época feita de pedra com cabo de madeira para fazer essas raspagens, né? Para fazer a barba e o cabelo. E depois disso passou a ser de cobre, né? E mais tarde foram aperfeiçoando cada vez mais as suas técnicas. Eles atendiam nas casas, atendiam nas ruas e atendiam aos reis. E eles depois também desenvolveram a técnica das perucas, das barbas postiças, que a gente vê em muitos faraós, né? Em muitas estátuas. O faraó normalmente tinha as barbas maiores, as pessoas que eram fora da realeza já tinham barbas até 5 centímetros, eram barbas menores, também feitas muitas vezes, e as perucas, de pelos verdadeiros, de cabelos verdadeiros humanos, ou de ovelha, de lã de ovelha. As barbas, elas tinham tamanhos então diferentes, não é? E também material diferente, e ela indicava a dignidade da pessoa em questão. Quando era rei, maiores e mais pomposas. E a posição social também dela na sociedade era indicada pela barba, aquela barba postiça, que até algumas mulheres faraós também usaram, não é? O que eu tenho mais para vos dizer, eles achavam que os pelos já naquela época era algo do animal, era animalesco, então tinham que ser removidos, não podia estar no corpo, era muito feio. Foram os primeiros a ter essa ideia aí. E a vida
A pessoa em vida tinha quando usava aquela barba postiça com fios retos, bem reta, bem cortada, né? E quando a pessoa morria, especialmente o faraó, era colocado tipo um caracolinho para cima para indicar que aquela pessoa faleceu e que estava a caminho lá da sua passagem para outra vida, não é? Para o além. Indicava então que aquele faraó era como se fosse já um deus, porque ele morreu. Então a barba já tinha um caracolzinho assim, pum! Ora amarravam com um rabo de cavalo e raspavam o resto, fazendo às vezes desenhos na cabeça, e isso foi encontrado em algumas pedras desenhadas, principalmente no sul do Egito, na região de Núbia, e eles raspavam a cabeça, mas alguns deixavam alguns caracolinhos ali para enfeitar e para dizer que aquilo era um símbolo da juventude. Aquilo ali dizia assim, ele é criança, ainda não chegou à adolescência. Então o cabelo tinha etapas, não é? Na infância se usa de um jeito, é que nem nós, né? A criancinha usa assim às vezes aquelas coisas engraçadinhas e os adultos já vão evitando. Então, esses rabos de cavalo também foi usado no Egito, tá? Não era totalmente careca. E muitas usavam até a peruca em cima dos cabelos. Dizem que eles tentaram, tem algumas coisas, mas não estão bem certas, que eles tentaram um ferro para esticar o cabelo, sabe? Um ferro quente, assim, sabe? Tipo uma prancha antiga. Mas não dava muito certo, então eles preferiam botar o cabelo todo bonitinho na peruca, porque na peruca eles conseguiam botar adornos, se enfeitar, botar pedras preciosas e essas coisas. Nas crianças, eles também foram encontrados enfeites com peixinhos, conchas, algumas joias, algumas flores, e então eles também usavam muito adornos nas crianças, né? E eles também encontraram, perto do templo de Mentuhotep, uma fábrica de perucas. Então tudo isso indica que realmente existiu tudo que a gente ouve falar, vê nos filmes, não é verdade? E agora vamos lá passar. Isso tudo passou de geração em geração. Até hoje não é algo que é da religião islâmica. A religião islâmica prega pela purificação antes das orações, você se manter o mais possível higiênica e realmente, pelo menos, fazer a sua higiene e manter essa sua higiene, podendo remover os pelos, não é? Mas as egípcias, no caso mais as egípcias, os homens, só os pelos públicos mais, sem exagero, não é? Elas não utilizam muito coisas compradas, até por causa da religião, elas não vão muito fazer depilação fora de casa. Eu não sei tanto as cristãs, mas acredito que uma grande maior parte das cristãs também fazem em casa, por vergonha, por tabu, por várias coisas. Elas não gostam de fazer depilação, às vezes as íntimas não fazem em lugar nenhum, só em casa. Cada um é responsável pela sua própria higiene e ninguém pode ver o outro, entende? Essas partes íntimas do outro, assim. Então, o buço, eu já vi, os braços, as pernas, eu já vi elas fazerem na cabeleireira, depiladora, não é? E já vi também elas fazerem em casa, até porque no meu próprio casamento elas me pegaram lá de surpresa. Eu já tinha feito toda a minha depilação bonitinha no Brasil, mas elas acharam que eu não estava bem. Então, elas olharam aqui para os meus pelinhos invisíveis, né? Porque eu até sou muito branca e eles são bem transparentes e pequenininhos e fininhos, e elas disseram que não, que eu tinha que tirar aquilo. Eu só me lembro de ouvirem puxar aqui, até aqui no ombro e tudo, e andaram nas costas e etc. Bem, enfim. Mas depois eu disse, ei, chega, cheguei, aqui a cultura é outra e já chega. Já eu tirei no Brasil o que tinha para tirar, não vou tirar mais nada. E foi assim. E a maior parte das pessoas acham que deve ser tirado em casa, tá? Então, a cultura das egípcias e a grande maior parte das muçulmanas é não ir a nenhum lugar fazer a sua depilação íntima. Só fazem aquelas que realmente que pode ser vista como no rosto. Elas tiram também do rosto, tá, gente? Que elas têm um pânico aqui, ó, desses pelinhos que às vezes não se vê uma penugem, mas elas tiram. Eu acho uma agressão, mas tudo bem. E então elas usam muito, mesmo
as compradas, né, aquela cera já pronta, que parece uma borracha, e que elas moldam com a mão e aquecem bem com a mão, e fica tipo, estica daqui, estica dali, que nem um chiclete, e elas vão passando na pele e vão colando. Aí desgruda de novo, mexe, mexe para ficar meio quente, põe na pele e vai tirando. Mas essa é uma maneira bem, assim, para pelinhos simples, né? Agora, o que elas ensinam umas para as outras aqui, e que todo mundo já deve ter ouvido falar, é a pasta de açúcar, limão e água. Eu vou deixar aqui a receitinha, porque ela tá na internet também, vários vídeos sobre essas receitas. Elas não mostram quando vão fazer isso, porque para elas é tabu até falar. A minha enfermeira é a única que ainda vai falando, a minha mãe faz, a minha mãe quer que eu aprenda e eu não consigo puxar lá de baixo. E ela quer que eu faça sozinha e diz que eu tenho que aprender. E eu tenho muita dificuldade. E eu às vezes até comento com ela, tenta a Gillette, tenta outra coisa, né? A Gillette é muito recorrida também ainda aqui, por causa dessa situação de remover os restantes dos pelos, e então no chuveiro mesmo a pessoa vai mantendo-se livre de pelos. Mas o forte é a pasta de açúcar, que é feita com 2 xícaras de açúcar, meia xícara de suco de limão e 1/4 de xícara de água. Leva tudo no fogo a ferver, mistura bem, vai deixando dar um ponto daquele bala, né? Mas sem queimar, você tem que estar sempre mexendo para que não fique queimado, né? E você deixa dar aquele ponto, que depois você deixa na colher. Para você testar, você tira um pouco já na colher e coloca na geladeira. Passado um pouco, você vai ver se aquela já dá para você moldar na mão e colocar e puxar, tudo bem. Se ela também está bem pegajosa, que dá para você espalhar na pele e depois com um pano você puxar, também tá ok. Se não, se na colher é o seu teste não tiver bom, você leva a mistura de novo ao fogo e vai dando o ponto até você conseguir a massa que mais indica, que é mais indicada para você, que você às vezes consegue manusear melhor, tanto como ela como elástico, né? Porque essa que elas fazem uma bolinha e fica lá puxando, elas colocam mais nos pelos finos. Na parte onde tem pelos mais grossos, elas passam tipo com uma colher de pau ou com uma pinça não, uma espátula, e elas espalham e depois vai de puxar com a cera. Mas é isso que eles fazem, eles não compram, eles fazem caseira, cada pessoa faz a sua. É difícil filmar, é difícil falar até sobre esse assunto, para elas é considerado muito íntimo. Então é isso, gente, não tenha nada demais. Então, digamos que se manteve essa tradição de muitos antepassados em remover todos os pelos do corpo. Então, não é algo religioso arrancar de alguns lugares. Você não deve ficar parecida com um homem se você tiver muito pelo. Mas se você está contente e do jeito que você está, isso também é mais antes dos casamentos, que elas ficam enlouquecidas, que tem que tirar todos os pelos e mais alguns. Depois se mantém um tempo, depois que ela já tem muitos filhos e as coisas começam a deixar um pouco andar, não é tão frequente. Embora eu sei que a grande parte das mulheres, já mais velhas e tudo, pelo menos os pelos mais visíveis, que podem ser os dos braços, elas removem com toda intensidade até a idade permitir, porque tem que ser feito sozinha, e depois elas não têm aquele jeito, nem as filhas vão ajudar, porque é um tabu um filho ver um pai pelado, nu, não é? Então isso tudo é bem evitado, cada um tem que saber fazer a sua própria maneira. Então é isso, gente, por hoje é só. Eu espero que eu tenha tirado algumas das vossas dúvidas, e não é nada demais: açúcar, limão, um pouquinho d'água. Bora lá testar. Eu ainda não testei. Sinceridade, eu não testei, mas dizem que fica muito suave a pele, fica muito macia, e que é um produto 100% natural, a gente sabe, e que não vai causar nenhum malefício para a pele, tá bom? Mas fica aí a conta de vocês experimentarem. Depois vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Obrigada!